Bem, hoje é dia dos pais, irmãos, e para quem já me conhece, sabe que hoje eu vou homenagear o papai do céu, né? Aliás, você sabe que Jesus Cristo foi quem, pela primeira vez, falou que Deus era pai. Se você é bom de Bíblia, você vai saber que Jesus Cristo foi crucificado por causa disso. Ele foi levado diante das autoridades e perguntaram para ele: é verdade que você é filho de Deus? Que história é essa? E ele diz: tu disseste, né? E eles se indignaram e mandaram crucificar Jesus. Hoje é comum, né? Até o ímpio fala que é filho de Deus. Mas a Bíblia fala que apenas aqueles que aceitaram a Cristo receberam o poder de serem feitos filhos. Amém? Então nós somos filhos de Deus. E é interessante que em datas como essa, nós somos, e agora também da forma natural, nós somos chamados a demonstrar o nosso amor, né? Então nada natural também, eu estava analisando isso, como que na vida cristã, a forma como nós nos relacionamos com Deus, essa maneira de expressar amor ao Senhor. E estranhamente as coisas de Deus são muito esquisitas, né? Estava meditando sobre isso, o Espírito Santo estava me falando: você sabe, essa é uma maneira do Velho Testamento, da Antiga Aliança, de você se relacionar comigo. Eu falei: como assim, Deus? Você sabe qual que era o primeiro mandamento da Antiga Aliança? Amarás ao teu Deus. Então, e nós herdamos isso, nós achamos que nos achegar diante de Deus e desfrutar de uma vida cristã é você demonstrar o seu amor a Deus. Você pode ver o momento de adoração, é o tempo inteiro nós demonstrando o nosso amor para o Senhor e falando o quanto amamos e entregando. Mas você sabe, o Senhor, Ele começou a me chamar a atenção para uma coisa. Ele falou: olha, isso não é da nova aliança. Eu falei: como assim, Deus? Quer dizer que não precisa mais amar a Deus? E eu queria usar o exemplo aqui de 2 discípulos de Cristo, para dizer que isso acontece com crentes, porque eu vou usar 2 discípulos para mostrar 2 exemplos. E o primeiro deles vai ser Pedro, sempre ele, o Pedrão, e eu vou usar João Batista, para falar a respeito, para fazer um contraponto, um exemplo. Então Pedro, irmãos, eu vou usar para exemplificar a Antiga Aliança. E não por acaso o nome de Pedro é Cefas, que significa pedra, que podemos fazer uma alusão às pedras da lei. Por outro lado, João significa Yoshanã, Deus é gracioso. Ou seja, Deus é graça. Não fala que o nome Yoshanã não é Deus é bondoso, Deus é misericordioso, não. Deus é gracioso. Então nós vamos usar eles como exemplos antagônicos de lei e graça, para eu falar aqui da velha aliança e da nova aliança. Então, é interessante que Pedro é aquele que sempre demonstrou o amor por Jesus. Certa vez Jesus falou que ele iria ser perseguido, e Pedro falou: de maneira alguma, por ti darei a minha vida. E Jesus fala: você dará a sua vida por mim? Olha, pois eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você sabe, isso é a história de muitos cristãos. Eu estou contando para você por que alguns crentes caem. Por que alguns crentes falham? Porque eles se baseiam no seu amor por Deus, na sua capacidade de viver a vida cristã. É muito comum, irmãos, no nosso meio evangélico, você encontrar pessoas: não, olha, pastor ouve muitas coisas, né? Pastor, eu vou te dizer uma coisa, eu estou aqui, estamos juntos, até o fim. Olha, todos podem te deixar, mas eu não te deixarei. A vontade de falar assim: por ti daria a tua própria vida. Sabe, muitos crentes se gabam no seu amor por Deus. Não, porque eu amo a Deus, porque eu vou às reuniões, porque eu sou dizimista, porque eu faço as coisas, porque eu, pastor, o que pedi,
o que pedir eu faço, sabe? Esse é Pedro. Esse é o estilo de amor da velha aliança. Agora, João, você não escuta muitas coisas a respeito dele, mas talvez você vai escutar as coisas mais significativas. A Bíblia fala que ele era o discípulo amado. Agora eu ficava intrigado com isso, porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, né? Como que Jesus amava mais a João do que aos outros discípulos? Mas a Bíblia não fala que Jesus amava mais a João. Mas como, pastor? A Bíblia diz que João era o discípulo amado. Só que quem escreveu isso foi o próprio João. Legal isso, né? Você vai escrever uma história e Elias, o pastor mais famoso dos Estados Unidos, estava lá domingo de manhã. Foi ele que disse isso, não foi Jesus que falou que ele era o discípulo amado. Mas se você pegar o evangelho de João, foi o evangelho que ele escreveu, ele se refere a si próprio como o discípulo amado. É interessante porque Pedro se gloriava em amar a Deus, mas João se gloriava em ser amado por Deus. Estão começando a entender a diferença do tipo de amor da velha aliança para o amor da nova aliança. Na velha aliança nós nos gabamos de amar a Deus, de fazer as coisas para Deus, de conquistar o amor de Deus. Mas na nova aliança nós nos gabamos de sermos amados por Deus. Sabe, isso há uma tremenda diferença. Porque ao passo que tem crentes que estão o tempo inteiro tentando merecer o amor de Deus, fazer por onde, sabe, essa é a verdade. Se você conversar com algum crente e falar assim, e ele estiver passando por problemas, e logo você vai dizer, mas o que você anda fazendo? Você está com pecado na sua vida? Qual que é o teu problema? Não, pastor, eu não fiz nada, eu não pequei, não sei o quê. Não, alguma coisa está errada aqui. Então algum antepassado seu pecou. Mas eu não sei, é verdade, pastor, meu avô tinha um terreiro de macumba lá, achamos o problema. Agora você está colhendo por causa, você sabe, depende de você, mas na nova aliança nós simplesmente desfrutamos do amor de Deus. Sabe, a Bíblia fala que o amor, a Bíblia diz assim, nisto consiste o amor, em que o Senhor nos amou primeiro. Sabe, esse é o verdadeiro amor. É o amor de Deus, não é o nosso amor. Sabe, mas porque nós ainda vivemos nesse padrão, nós nunca desfrutamos do amor de Deus, porque nós estamos esperando merecer o amor de Deus. E veja, nós nunca somos suficientes. Eu lembro a história lá no Brasil que comecei a fazer o seminário e tinha que orar meia hora por dia, porque um homem de Deus tem que orar no mínimo meia hora por dia. Aí você orava meia hora por dia. Mas logo depois falou, você quer ser pastor? Então você tem que orar 1 hora por dia, todos os dias. Aí você começa a orar 1 hora por dia. Aí lendo o livro do David Young Cho, fala assim, o homem de Deus tem que orar 2 horas por dia. Eu falei, não, vamos orar 2 horas por dia. Aí, lá numa conferência da igreja, não sei o que, apareceu lá um missionário, falando, quem não ora 4 horas por dia, nem crente é. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Sabe, você nunca está pronto para esse padrão. Sabe, quer saber, irmãos? Você nunca vai estar. Por isso, esse caminho de você merecer, você nunca vai receber nada. Você precisa simplesmente receber esse amor que já foi dado. Então, eu peguei na Bíblia, no Evangelho de João, todas as vezes que João menciona que ele era um discípulo amado. São 5 vezes apenas que eu queria compartilhar.
primeira delas em João 13 diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João está falando dele mesmo, tá? Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a ele, para que perguntasse quem era aquele quem ele falava. E ele, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Veja, Jesus estava na última ceia, e ao contrário daquele quadro de Leonardo da Vinci, não haviam cadeiras, as pessoas sentavam no chão, meio de lado, para se apoiar na mesa, e estavam todos os seus discípulos ali, e Jesus começou a falar que ia ser traído, e é obviamente que todos ficaram curiosos para saber quem que ia traí-lo, mas Pedro, ele não teve coragem de perguntar a Jesus. Pedro perguntou para quem? Para João, que era o discípulo amado. Sabe, aquele que se sente amado, ele tem mais intimidade. Esse é o primeiro aspecto. Aquele que se sente amado, ele tem intimidade. Você sabe o que muitas vezes nos impede de ter intimidade com Deus? É essa sensação de nunca estarmos no padrão, nunca ser suficiente. Ah, Deus, hoje eu não estou bem, hoje não está legal, eu briguei no trânsito, eu briguei com a minha esposa, ou eu fiz algo errado, então, hoje não, Jesus, fica aí, não vem me visitar aqui não, sabe? Essa sensação de inadequação, porque nós ainda nos relacionamos baseado no nosso amor. Oh Deus, hoje não tem muito para te oferecer, a gente espera a gente sentir alguma coisa, mas aquele que se sente amado é aquele que tem intimidade. É interessante que, vou usar o exemplo do meu filho, né? Quando acontece alguma coisa com ele, ele se machuca, ele quer o aconchego do pai, o aconchego da mãe. E a gente, quando se machuca pelo pecado, quando acontece alguma coisa, o nosso medo de Deus nos afasta, quando na verdade a gente deveria buscar a Deus. Algumas das pessoas usam um verso na Bíblia que diz que nós devemos confessar o nosso pecado, para que ele seja perdoado. E muita gente fala aí, está vendo? O pecado ainda está em aberto, ainda precisa ser confessado, senão no dia do juízo vai dar problema. Você sabe, eu entendo que nós precisamos confessar, é falar, tá, irmãos? Eu entendo que nós devemos abrir o nosso coração para Deus, para que a gente possa ouvir o consolo da parte dele. Sabe, tem coisas que são terapêuticas, é preciso a gente falar para ser curado. Sabe, muita gente acha que confessar... Primeiro, irmãos, será que Deus não sabe de alguma coisa? Deus não é onisciente. Por que nós temos que falar com Deus? Para que a gente possa ouvir consolo, para que a gente possa receber amor do Pai. Sabe, porque aquele que se sente amado, aquele que tem intimidade. Sabe, quem não se sente amado está sempre desconfiado. Talvez Pedro não teve coragem de perguntar para Jesus quem ia traí-lo, porque ele pensou, será que sou eu? Você sabe? Você sabe? Porque todos ali eram discípulos, e logo, provavelmente, na mente dele deve ter vindo muita acusação, porque ele se relacionava com Jesus baseado na performance de si próprio, baseado naquilo que ele fazia. E aí ele vai perguntar para quem tem intimidade, para quem encosta, se reclina no peito de Jesus. Mas também outra menção que fala no Evangelho de João, é João 19. Jesus está na cruz, e ali ele diz, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, ou seja, João falando dele novamente, né? Estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Irmãos, bendita a hora que Deus precisa de um cooperador. E onde é que está o cooperador? Está lá no pé da cruz, porque ele se sente amado.
Cadê Pedro nessa hora? Ó, sumiu, ninguém sabe onde está Pedro, porque Pedro era baseado no seu amor, na sua... Pedro se gabava, não, porque eu amo a Deus, porque eu isso, aquilo, não. Mas quem ama, estava lá. Quem ama serve com alegria, irmãos. Sabe, muitas vezes o serviço para nós ainda é um peso, porque nós não desfrutamos do amor. Eu me lembro quando era adolescente, às vezes, para ir visitar a namorada, né? O pai às vezes não emprestava o carro, você andava quilômetros e quilômetros. Pergunta se reclamava. Reclamava nada, irmãos. É interessante que quando nós não desfrutamos desse amor, a vida cristã se torna um peso, porque nós estamos fazendo sem amor. De falar para acordar cedo num domingo, para eu escutar uma palavra, é um peso tremendo. Não me peça isso, porque nós não temos experimentado amor suficiente. Falar para fazer tal, para contribuir, não, olha, lá vem o pastor pedir dinheiro de novo, porque nós não temos experimentado do amor de Deus. Aquele que experimenta, que se sente amado, ele não tem problema em retribuir, não tem problema em fazer as coisas. Mas em João 20 também, quando Jesus ressuscita, diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, isso aqui é Maria falando, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, ou seja, Pedro e João saíram correndo, e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, o discípulo amado, correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Você sabe, aquele que é amado, ele anda mais rápido. Aquele que recebe amor de Deus, ele... Você já percebeu, às vezes a pessoa se converte a Cristo, e parece que as coisas acontecem muito rápido na vida delas. O rapaz acabou de se converter, já mudou a vida, já está experimentando tanta coisa, sabe? E você fala assim: não, mas como assim? Como que pode? Eu estou há 10 anos aqui nessa igreja e essas coisas não acontecem na minha vida. Como que ele que chegou primeiro? Sabe, aquele que tem a percepção do amor, ele desfruta mais das coisas. Aquele que percebe que é amado, ele corre mais rápido, porque ele se lança mais. Você sabe, eu vou contar um testemunho da minha vida. Quando eu sempre temia Deus, irmãos, e sempre fui alguém que busquei servir a igreja local. Eu era recém-casado, já liderava jovens, já liderava louvor, mas a minha relação com a igreja sempre foi uma relação limitada, porque eu não conhecia verdadeiramente a Deus. Mas o dia que eu comecei a experimentar do amor de Deus, eu pulei de cabeça nesse negócio, sabe, irmãos? Porque é maravilhoso, sabe? Aquele que experimenta o amor de Deus, ele se lança completamente, ele não tem ressalvas, ele não tem dúvidas do amor de Deus. Dá um exemplo aqui. Eu acreditava que Deus podia me dar qualquer coisa que eu pedisse. Na minha época eu era jovem, né? O que um jovem quer? Carro, quer um emprego, eu acreditava que Deus podia dar tudo isso. Mas eu tinha um problema, né? Eu era daqueles crentes que achava que Deus ficava zangado, e que Deus, quando ficava zangado, ele dava aí umas chibatadas santas, né? Deus pesava a mão. Então eu tinha uma questão comigo, né? Eu falei: olha, eu sei que Deus pode me dar um carro, mas o dia que eu pisar na bola, Deus vai tirar o carro. Você acha absurdo isso? Tem crente que acha que o dia que você pisar na bola, você vai para o inferno. Então o que é tirar um carro de você? Mas, então eu falava: não, Deus, eu sei que você pode dar, mas eu não quero não. Pode deixar, eu prefiro eu mesmo aqui trabalhar e comprar o meu carro, porque aí pelo menos ele é meu, né? Você não vai pedir de volta.
Mas irmãos, nós estamos rindo, mas isso é uma tristeza. Tem gente que vive dessa forma com Deus. Sabe, mas o dia que eu experimentei do verdadeiro amor do Senhor, sabe, eu tive fé e confiança na bondade. Saber que Deus não vai fazer coisas más. A Bíblia fala, bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de bem, pensamentos de paz. Qual que é o problema da gente se lançar na vontade de Deus? A gente acha que talvez não seja tão boa, né? A gente acha às vezes que a gente sabe que é melhor, né? E a gente escuta muito disso, né? Eu brinco que nessa época mesmo que eu liderava os jovens, a nossa igreja tinha uma congregação numa aldeia indígena. E muitas pessoas já tinham falado, né, que minha esposa e eu, que a Andressa e eu, a gente tinha chamado, né? E que um dia a gente ia ser missionário e tal. E minha esposa morria de medo de ir para essa tribo, mesmo fazer visita, porque lá não tinha banheiro, era só um buraco, umas coisas assim, os índios comiam com a mão na panela. O medo dela era ir para essa tribo, né? E eu lembro que a gente ouvia assim, olha, não fala isso não, porque você não quer ir lá nos índios, Deus vai te mandar para lá. Eu falei, gente, que Deus que é esse? Você entende? A gente fala nominalmente que Deus é bom, mas na nossa mente, muitas vezes a gente não acredita verdadeiramente nisso. Olha, não fala que você não gosta de tal coisa, que Deus vai te mandar para lá. Que tipo de Deus é esse, irmãos? Sabe, então, quando você experimenta o amor de Deus, você tem confiança. Sabe, o negócio acontece mais rápido na sua vida, simplesmente porque você se entrega, você se lança, você não tem reservas para com Deus. Por isso as coisas acontecem mais rápido. Eu me lembro que, eu sempre também, uma outra ilustração, hoje em dia tem GPS, né? Mas antigamente não havia GPS, e às vezes acontecia da gente pegar uma estrada errada, né? Mas para você se dar conta que você está numa estrada errada, você não é assim de repente, né? Você começa a desconfiar que você está numa estrada errada. E assim, você está andando a 80 milhas, quando você começa a desconfiar que você está numa estrada errada, a primeira coisa, você tira o pé do acelerador, para ficar menos errado. Então, mas essa é a história de muitos crentes. Por uma falta de convicção, uma falta de uma certeza, não pode botar o pé no acelerador. Sabe, eu lembro que quando eu comecei a experimentar de uma intensidade das coisas de Deus, eu comecei a andar tão rápido, eu comecei a desfrutar de tão grandes coisas, porque realmente eu ganhei confiança. Eu comecei a desfrutar das coisas boas do Senhor. Sabe, quem se sente amado, ele anda mais rápido. Mas João 21 também diz assim, então aquele discípulo a quem Jesus amava, João é demais, irmãos, disse a Pedro, é o Senhor. Estavam no barco aqui, e a Bíblia fala que Jesus aparece no meio do mar. Então, Jesus vem vindo, e nenhum dos discípulos reconheceram Jesus, mas João, olha lá, é Jesus. Sabe, aquele que sente amado, ele reconhece o Senhor. Ele tem facilidade em perceber as coisas de Deus, porque ele está o tempo inteiro, ele consegue entender os mínimos sinais da parte de Deus. Sabe, há uma relação de intimidade. E por último também, João 21, e Pedro voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a esse, disse Jesus, Senhor, e deste, que será? Olha a preocupação de Pedro, né? O que vai ser de João, né? Já percebeu que quem não se sente amado, ele está sempre pelas beiradas? Ele não tem coragem de perguntar para Jesus, ele pergunta para o outro aqui, pergunta para ele lá. Ele não tem coragem de orar pela sua cura, ele vai lá na irmãzinha fulana, porque irmãzinha é íntima de Jesus,
mais ou menos, né? A minha oração não tem poder, eu tenho que depender do outro ali. Não, irmãos, nós precisamos experimentar do amor de Deus, da confiança. Então, Pedro quer saber sobre a vida do outro, quer saber sobre a vida de João, e dele, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Sabe, aquele que é amado, ele persevera até o fim. Pedro negou Jesus, mas João, até os seus últimos dias, ele estava aos pés de Jesus. João morreu, ele estava na ilha de Pátimos. João teve uma morte serena, tranquila. Os discípulos foram perseguidos, mas aquele que se sentia amado, ele foi cuidado pelo Senhor até o fim dos seus dias. E lá Deus ainda traz a revelação do Apocalipse para ele. Sabe, mas porque João, ele se sentia amado. É interessante que o amor, apesar de estar disponível para todos, você precisa aceitá-lo, você precisa recebê-lo. É preciso que você experimente, que você se dê a oportunidade. Como eu falei, Deus, ele não obriga as pessoas a fazerem nada. E interessante que toda religião é esse ativismo onde o homem precisa merecer algo de algum Deus, ou precisa fazer algo para que seja qualificado, sei lá, para a salvação, qualificado para receber uma vida abençoada. Mas você sabe o que nos difere de toda religião? Porque toda religião, aquele Deus abençoa aquele que merece. Mas o cristianismo, Deus abençoa aquele que não merece. Essa é a maior diferença daquilo que nós cremos para aquilo que as outras pessoas creem. Você fala, o que difere o cristianismo das outras religiões é um padrão moral elevado. Mentira, tem religiões que pregam um padrão moral muito maior do que o nosso. Não, o que difere a nossa religião é os ensinamentos, não sei o quê. Tem ensinamentos de religiões que são muito mais antigos que o nosso. O que difere a nossa é que em toda religião, o Deus deles abençoa aquele que merece, o nosso Deus abençoa aquele que não merece. Sabe, por isso, como diz a palavra do Senhor, se alguém se glorie no Senhor. Sabe, se você quer ter glória em alguma coisa, não se glorie no seu amor, glorie-se no amor de Deus por você. Amém? Você sabe, Jesus Cristo, no começo do seu ministério, ele foi levado para ser batizado no Rio Jordão, e a Bíblia fala que os céus se abriram e uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, interessante que Jesus não havia feito nada ainda. O ministério de Jesus não havia começado. Mas Deus disse que amava e tinha prazer na vida dele. E você quer saber? Esse foi o combustível do ministério de Jesus. Eu acho que ninguém devia fazer nada na igreja enquanto não entendesse perfeitamente e não experimentasse o amor de Deus. Entende a diferença? As pessoas, elas querem fazer algo para Deus, para serem amadas por Ele, mas é o oposto. Você precisa ser amado por Deus para poder fazer alguma coisa. Nós não fazemos para merecer o amor, nós fazemos porque fomos amados. Sabe, quem foi amado faz por prazer. Quem foi amado faz porque gosta, faz porque ama, faz porque é a sua vida. Porque não tem nada. Para onde que nós vamos? Não tem nenhum outro lugar onde nós somos tão amados e tão recompensados. Sabe, essa é a vida cristã. Mas você sabe também, Jesus, a Bíblia fala que 2 vezes os céus se abriram e ele falou que era amado.
A outra vez foi lá no Monte da Transfiguração. A Bíblia não diz exatamente onde é esse monte. Para mim, que ali é o Monte Hermon, o monte mais alto de Israel. A Bíblia fala que os céus se abriram e novamente falaram: este é o meu filho amado, em quem me comprados. A ele ouvi. Então Jesus ouviu no Rio Jordão e no Monte Hermon. O Rio Jordão, irmãos, é o lugar mais baixo da terra. Fica 400 metros abaixo do nível do mar. E o Monte Hermon é o cume mais alto de Israel. Então Jesus ouviu que era amado do Pai no lugar mais baixo e ouviu também no lugar mais alto. Sabe, porque nós precisamos saber que Deus nos ama não apenas no dia em que as coisas dão todas certo, no dia que está tudo bem, mas nos dias que nós estamos talvez no lugar mais baixo, no dia onde vem os problemas, no dia onde vem a necessidade, vem a doença, vem a briga, vem os problemas. Nós precisamos lembrar que nós somos amados por Deus também. No dia em que tudo está errado, no dia mau, nós temos que lembrar que nós somos amados. Sabe, a nossa fé não pode ser circunstancial. Sabe, Jesus não dependia das circunstâncias para saber do amor de Deus por ele. Podia acontecer mesmo diante das adversidades. Jesus sabia que era amado. Depois desse dia do Rio Jordão, ele foi tentado no deserto pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que ele teve fome. Já tinha acabado o jejum, tá, irmãos? Depois, aí veio a fome. Por que veio fome? Porque não tinha o que comer naquele momento. Não é assim? Já tinha acabado o jejum, já podia comer. Mas a Bíblia fala que ele teve fome, ou seja, não tinha o que comer. E o diabo aparece para ele, fala assim: verdade mesmo que Deus te ama? Verdade mesmo que você é filho? Se fosse filho, você não estava passando necessidade não, cara. Se Jesus te amasse, você não ia ter problema em casa. Será mesmo que você é filho? Jesus fala assim, e diz, né, se você é filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Se esse Deus seu é verdadeiro, por que você não ora para Ele te abençoar? Se esse Deus se você realmente é amado, por que você não pede para Deus mudar essa circunstância na sua vida? Jesus falou: olha, não é só de pão que eu vivo, mas o que me sustenta é aquilo que sai da boca do meu Pai. E Ele disse que eu sou um filho amado. É disso que eu vivo. É do amor dEle por mim. Não é do meu amor por Ele. Não é o nosso amor, irmãos. Não é o nosso amor, acredita em mim. Nós não temos amor suficiente para oferecer para Deus. Nós não somos fiéis o suficiente para garantir a nossa salvação. Por isso a Bíblia fala que ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Quem garante a nossa salvação é Ele. Quem guarda é Ele, irmãos. Quem nos ama é Ele. Sabe, por isso, hoje como Dia dos Pais, e é comum os filhos quererem nesse dia demonstrar o quanto amam os seus pais. Mas eu quero inverter hoje a lógica. E quero te convidar nesse dia a experimentar o quanto você é amado pelo seu Pai. Esse é o Evangelho. Se você quiser ir mais longe, se você quiser ser guardado até o fim, se você quiser experimentar as melhores coisas de Deus, simplesmente desfruta do amor dele por você.
Desfruta do amor, experimenta. Sabe, não se achegue no seu amor. Nós somos tão falhos, nosso amor é tão fraco. Mas experimenta o amor dele. Você vai conhecer um suprimento diferente. Você vai experimentar um outro nível de relacionamento com o Senhor. Esse é o relacionamento da graça, onde é o Senhor que nos ama. Nós estávamos estudando Apocalipse esses dias. E interessante que uma das igrejas que Deus exorta, Ele fala assim: olha, você abandonou o primeiro amor. E a gente acha que o primeiro amor é aquele amor de quando a gente se converte, né? E a gente está cheio de gás. Você sabe de quem que é o primeiro amor? É de Deus. Porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Sabe, muitos de nós têm abandonado o primeiro amor. Porque à medida que nós vamos ficando maduros, a gente vai deixando de ser criança, a gente começa a ficar com vergonha de abraçar, de beijar o pai. A gente acha que o evangelho é algo muito complicado, né? É engraçado, muitas vezes eu escuto: pastor, eu quero me aprofundar, eu quero ir para um seminário teológico. Eu falei: filho, sai fora, foge dessas coisas, aparta-te do mal. Porque teologia é o homem querendo entender a Deus. O Deus você não entende, Deus você experimenta. Você imagina os discípulos ter que fazer seminário teológico para viver aquilo que eles viveram? Isso é invenção do homem. Se você tem a realidade do amor, eu aconselho que você estude. Mas primeiro você precisa ter intimidade, a realidade, para depois você ter essas coisas. Não é esse o caminho. Você primeiro experimenta. Você flui. Você não precisa de muito para fluir. Você só precisa entender que Deus te ama. Que você é o discípulo mais amado por Jesus. É esse amor que vence o mundo. Esse amor que vence as mentiras do diabo. Esse amor que vence as dúvidas na nossa vida. Esse amor que nós precisamos para viver. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.